Você vai o quê? Para onde, né? Fala pessoal, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso primeiro BMC Talks do ano aqui na BMC News. Lembrando que BMC Talks você pode procurar também na sua plataforma de podcast preferida, tá bom, pessoal? Lembrando aqui que a gente traz grandes nomes da gestão de portfólio, economistas, né, empreendedores principalmente. E hoje a gente já começa um bate-papo muito especial aqui para a gente falar com André Petersen, que é um dos sócios fundadores da Mobius Capital. Vamos ver se ele está aqui já para a gente falar com ele, com o André, ver se ele já está aqui. Muito boa noite, André. Obrigado pela participação, pela disponibilidade, né, nesse primeiro encontro aqui. Eu não sei se você conhece um pouco do BMC Talks, mas aqui a gente só tem aquelas perguntas proibidas, né, nesse bate-papo, nesse talk show. Mas muito obrigado aí. Vamos conhecer um pouco sobre o André, mas primeiramente um feliz ano novo e obrigado novamente pelo tempo, pela disponibilidade. Pô, eu que te agradeço, Marcos, a oportunidade de estar batendo um papo com vocês aí. Obrigado. O André, antes de começar falando um pouquinho sobre gestão, eleições, né, estratégia, Fed agora essa semana, enfim, juros no Brasil, acho que tem bastante coisa muito importante para falar. Mas antes, acho que eu sempre gosto de conhecer, aqui é uma característica aqui do Talks, a gente conhecer quem está por trás da cota, quem está por trás de algumas letras, de um nome, enfim, conhecer um pouquinho do André, um pouquinho da carreira, né? Já são, pelo menos essas informações estão no site aqui. Acho que é importante também a gente reforçar a experiência, né, do time de análise e gestão, né, conhecer um pouquinho do André, dessa construção até chegar na Mobius que a gente conhece hoje, né? Contar um pouquinho esses últimos 30 anos aí em poucas palavras. Tem que te resumir, porque, 30 anos para contar aqui, a gente vai levar o dia inteiro. Então, vamos encurtar essa história, mas assim, né, a gente está há bastante tempo na estrada, essa questão de cabelo branco para o que a gente faz, a experiência do nosso time, ela é fundamental para o sucesso do que a gente se propõe a fazer. Então, isso aí são experiências que a gente traz consolidadas, que, juntadas aos novos talentos, a essa garotada que começa a falar de ciência de dados, de novas ferramentas, essa química, em geral, funciona super bem, né? Mas eu comecei lá atrás, em 1990 e baixo, no Garantia, tive passagem por várias casas, e eu e meus sócios, a gente né, teve um período de interseção de trabalho no Banco Credit Suisse, onde a gente trabalhava numa área muito bem sucedida, que era uma área de estruturação de operações, que respondia pelos resultados mais significativos do banco aqui no Brasil, e por uma conta de um alinhamento de astros, cada um estava num determinado momento de vida, mas a gente sempre compartilhou de valores importantes, né, onde eu acho que nessas relações a gente não se vê como tendo posturas antagônicas, mas posturas complementares, mas a gente comunga de ideias, como todo bom casamento, a gente entende que a gente tem muitas complementariedades importantes. Então, assim, o Edu Almendra, o Mulheiro Moura, o Renato Herkenhoff, a Dani Rovari, são pessoas de muita experiência no mercado financeiro para tocar o bonde daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, e só para dar um conceito, Mobius vem da curva de Mobius, que implica numa superfície que, se você pegar ela lembra o infinito, mas se você pegar uma caneta, você não sai da mesma superfície dela. E isso quer dizer que a gente tem sempre como um valor muito importante as questões de alinhamento, tanto do ponto de vista do investidor, quanto do ponto de vista das operações onde a gente investe o dinheiro desses investidores. Então, esse é um pouco da nossa história. Legal. Até o pessoal que está aqui no chat, para quem está aqui no chat, a gente está ao vivo, né? 100% ao vivo aqui com o André, com o time da Mobius. Caso você esteja escutando isso no podcast, é só procurar podcast depois do BMC Talks. Aí sim é gravado, né? Depois ele vira um podcast na sequência.
e sempre tem um programa disponível. Mas agora, nesse momento, a gente está gravando ao vivo, no dia 6 de janeiro, primeiro BMC Talks. E eu queria falar um pouquinho, conhecer também um pouquinho da Mobius, né? Não só o conceito, o nome, a origem, as pessoas, mas também um pouco da filosofia, né? O que realmente vocês fazem, gestão de recursos, qual que é a estratégia, enfim, como é que vocês diferenciam entre as demais casas, enfim, falar um pouquinho de resultado, de novo, acho que também tem uma história grande aí para a gente... eu sempre falo assim, tem o poder da análise e tem o poder da síntese, né? Que a gente tem que fazer o inverso, né? Sintetizar, às vezes, alguns anos em poucas palavras, né? Lógico. Gestão de recursos alternativos, realmente a gente está falando de um universo bastante amplo de oportunidades, né? A gente pode estar falando aí dos private equity, dos venture capitals, a gente está falando de um monte de coisa. Nós, especificamente, onde a gente colecionou experiências importantes, foi na montagem e na estrutura de operações de crédito, mas são operações de crédito de sofisticação elevada, porque não são operações de crédito de desconto de duplicata. Então, a gente usa, em geral, as operações de crédito para fazer um alinhamento com os acionistas das estruturas de capital das companhias, para promover crescimento. Então, é sempre um capital que chega via crédito para as companhias, eu estou falando do ponto de vista de investimento, onde a gente atua muito mais no nível estratégico dessas empresas. Isso falando das operações de estrutura de empréstimos para as companhias, mas a gente também olha para, por exemplo, empréstimos que têm base em tecnologia, e elas se aplicam principalmente nas operações de baixo ticket, como empréstimo consignado para privado, público, onde a gente está falando também de operações de empréstimos para pessoas físicas, mas sempre com uma ligação, né, aqui de empréstimo e de um outro módulo. Basicamente, a gente está lançando toda essa plataforma em cima de duas estratégias. Uma é a estratégia de empréstimo, que implica, mas não é do empréstimo, não é desse empréstimo comum. Eu posso dizer para você que são operações de dívida no mais amplo escopo, mas que levam algum tipo de tempero. Então, eu não estou falando aqui de desconto de duplicata, eu não estou falando de operações mais de desconto de recebíveis de cartão de crédito. Isso aí a gente encontra, né, em muitos lugares, e muita gente fazendo isso bem de maneira competente. O que a gente faz são operações ditas de boutique para esse negócio, né? A gente não está aqui para ser um espaço de varejo, a gente tem aqui estruturas muito definidas, onde a gente desenha uma solução para cada caso que aparece para a gente, em geral um pouco mais desafiador do ponto de vista de estruturação, do ponto de vista de estudo, de profundidade que a gente tem que ter nesse tipo de estrutura. E um outro ativo que a gente sempre também olhou, e a gente já faz isso há muito tempo, são ativos judiciais. Então, isso já tem longa data. Então, se você tem uma companhia que entra com processo contra uma outra contraparte, essas empresas ou pessoas físicas, através de muitas pessoas físicas entram contra o Estado, em operações que lá na frente vão virar precatórios, enfim, são pessoas que, através do sistema judiciário brasileiro, que infelizmente apresenta uma série de distorções, de dificuldades, de lentidão, esses processos são passíveis de venda, de cessão, e a gente atua também analisando esse tipo de oportunidade para oferecer para os nossos cotistas, para os nossos investidores. Então, naturalmente, como toda empresa do mercado financeiro de fundo, a gente aqui está para promover uma intermediação, supostamente, ou no nosso desejo, de uma maneira pensada, de uma maneira analisada, com profundidade, para a gente não sair fazendo bobagem com os nossos recursos, porque nós também somos cotistas dos nossos próprios fundos. Inclusive, essa foi uma das nossas motivações para criar essa empresa. A gente tinha muita dificuldade para investir os nossos próprios recursos, uma vez que, em geral, as instituições ditas financeiras, e que já estão no mercado há muito tempo, muitas das vezes trazem para a gente produtos desidratados e de commodities, onde nós investimos nosso dinheiro, gerava um certo constrangimento de estar fazendo operações subótimas com nossos recursos. Então, o que a gente faz é mergulhar, né, ir em profundidade nesse tipo de estrutura,
trazer os nossos clientes para investirem junto conosco nessas oportunidades que a gente, ao longo do tempo, foi aprendendo a observar, a olhar, saber onde é que podem ter alguns problemas, né? E associado a isso, usar também de tecnologia, a tecnologia mais cabelo branco de avaliação. Mas, basicamente, essa é a nossa receita. Uhum. Só para entender o resumo, todas essas, vou resumir aqui em 2 operações, elas são feitas através de fundos, né? Eles são abertos, como é que é a captação hoje? Nós vamos lançar 2 fundos, um fundo de ativos judiciais e um fundo que a gente chama de retornos totais, de total return em inglês, onde a gente consegue capturar essas oportunidades através do mercado de crédito, que são oportunidades que, em tese, estão fora da caixa. Não são operações de commodity, são operações de natureza mais artesanal. Então, são exatamente 2 fundos, são fundos fechados, de longo prazo. Os recursos dos nossos clientes, né, dos nossos investidores para essas 2 estratégias não são recursos que devem ser usados para pagar nem um condomínio, nem a escola das crianças. Isso aí, são coisas que implicam numa poupança mais de longo prazo, e essas estratégias, elas descobrem uma janela de investimentos com retornos bastante interessantes, na medida que você tem tickets maiores, tickets de longo prazo, que permitem que você saia do que eu falei para você, dos empréstimos que são muito corriqueiros, os empréstimos, as dívidas comoditizadas. E para a operação de ativo judicial, a gente também olha para cheques um pouco maiores e que tem um tempo de maturação para poderem se concretizar. A grande vantagem desse negócio é o tal do juro composto. Então, se a gente faz esses investimentos mirando retornos acima de 20% ao ano, na hora que você pega e joga um juro composto de 20% ao ano, a gente está falando de recursos que são remunerados a taxas bastante interessantes se comparadas com os outros produtos de mercado, mas são produtos de boutique. O André, deixa eu começar de trás para frente, eu digo pela sua apresentação, né? Quando a gente fala assim, ativos judiciais, daí, por exemplo, ferrou, né? Como é que funciona? Porque acho que o ano passado o brasileiro aprendeu o que é um precatório, né? Quem não sabia aprendeu na marra, né? Mas, por exemplo, vem lá, só para entender o seguinte, entender os riscos, por exemplo, precatório já está tudo certo ali, não tem mais como voltar atrás, vai pagar, e de repente vem alguém assim, um presidente, fala, não, vamos adiar esse pagamento, não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a 2 anos. Como é que funciona esse risco dessa operação? Como é que é a prática mesmo? Isso, por exemplo, faz parte do que o cabelo branco pode fazer nesse tipo de estrutura. Nós, na Mobius, a gente nunca avaliou um precatório federal como uma nota do Tesouro Nacional. A gente sempre entendeu que existem riscos fiscais importantes associados por exemplo, aos precatórios. Então, quando aparece um presidente que diz que você só vai receber daqui a 2 anos, por exemplo, isso não nos pegou desprevenidos, porque a gente, por exemplo, não atua ou não atuava no mercado de precatório federal até então. Agora, a gente não pode esquecer que os estados e municípios já tinham passado por uma rearrumação dessas contas referentes a precatórios. Já havia sinalização de que, olha, eu vou pagar, devo, não nego, é o famoso pago quando puder, porque nos precatórios municipais e estaduais você tinha uma limitação com relação às receitas líquidas dos estados e municípios de quanto eles iriam dirigir ao precatório estadual, municipal. Basicamente foi isso que aconteceu com o federal. O federal tinha um comportamento diferente e um grande número de pessoas analisando o efeito não causa entendiam que era praticamente uma nota do Tesouro Nacional e, portanto, estavam negociando esses ativos nessa base de preços. Então, agora sim, por exemplo, depois de trazido esse tipo de dificuldade para esse mercado de precatório federal, agora sim a gente começa a participar um pouco mais ativamente dele, porque você tem
tanto do ponto de vista assim do investidor. Existia ali investidor, né, naquela associação que eu falei de trazer investidor que quer pagar condomínio, escola de criança com precatório, isso não se aplica mais. Então, agora, a questão de tempo, né, existe uma outra temporalidade para esse investidor, e do ponto de vista do detentor do precatório também, porque ele agora não está vendendo uma coisa que supostamente ele iria receber no curto prazo. Vai ser uma coisa que ele vai receber no longo prazo. Portanto, abre uma janela aí para quem tem algum tipo de liquidez, está atuando nesse tipo de mercado de uma maneira mais sensata. E, sinceramente, agora, dessa maneira, a gente tem os riscos fiscais associados à capacidade de pagamento e por que vai, né? Porque, na verdade, quando surge esse presidente que fala dessa mudança de tempo para fazer esse tipo de pagamento, aparece por conta do cara olhar para o cofre dele e falar: ih, gente, o cobertor encurtou. E agora nós vamos ter que tirar de algum lugar. E tinha esse problema de não paralelismo do que se aplicava no mercado de precatório estadual e municipal para o mercado de precatório federal. Então, agora a gente tem coisas um pouco mais alinhadas, o que promove essa participação mais intensa do nosso time nesse tipo de mercado. O André, acho que uma pergunta aqui bem leigo aqui, bem de principiante. Vamos lá. Né? Quando a gente está fazendo uma avaliação de uma empresa, você fala assim, pô, tem um fluxo lá, eu consigo trazer valor presente e está aqui, né? Tem uma ordem de grandeza do que pode ser o valor, um crédito também um título, enfim. Mas quando você fala, pô, de um precatório, enfim, um título judiciário, pô, como é que você faz essa... Quanto que vale, né, um ativo desse? Qual que é o valor? Como é que você faz essa projeção? Fala, pô, tá barato, tá caro? A que preço que você vai comprar? A que preço você vai vender? Como é que funciona isso? Isso é engraçado, Marcos. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas finanças, dessa economia comportamental. A grande maioria das pessoas, a gente tem um modelo simplificado do mundo, a gente tem um modelo determinista do mundo, como se mesmo esse fluxo de caixa de empresa que você está me falando, ele tivesse determinado. Não, ele está associado à probabilidade de recebimento, né? Porque senão eu sempre receberia aquilo que tivesse determinado dentro de um fluxo como certo. Então, eu tenho uma probabilidade associada aos meus futuros recebimentos daquele empréstimo supostamente que eu fiz. Então, o que acontece no mercado de precatório, como no mercado de qualquer outro tipo de ativo, o negócio é que, por exemplo, a incerteza ou as probabilidades associadas aos títulos de mercado, aos títulos de notas do Tesouro do mercado americano, é que é quase um fluxo de caixa determinado. Não é exatamente porque ainda tem probabilidade de insucesso associados a isso. Né? Se você for pensar, não, peraí, tem um título público da Argentina ou da Venezuela, e você vai dar isso como um fluxo de caixa correto, provavelmente você vai quebrar. Então, o que a gente faz, do ponto de vista de investimento aqui, é ter uma postura conservadora, ou seja, a gente atribui que existem riscos importantes à determinação desses fluxos de caixa. E o resultado disso é que quando eu trago a valor presente, esse tipo de fluxo, ele vai me trazer um valor presente menor, porque eu botei mais risco no recebimento futuro desse fluxo de caixa. Aí tem uma segunda pergunta, que é como é que a gente equaliza isso? Porque se você está comprando por um preço que é conservador, por que o cara está querendo te vender um ativo num troço que você está pagando pouco? Porque existe um mecanismo de alinhamento dessas expectativas. Então, eu estou pagando pouco agora, mas se a minha hipótese conservadora de recebimento, ela se verificar, eu devolvo o dinheiro para aquele vendedor daquele suposto precatório, desse tipo de ativo. Então, é assim que a gente consegue alinhar comprador com vendedor, quando você tem que ter, por definição, quando a gente está falando de coisas que têm todo um arcabouço de lei, de insegurança de recebimento, de mudança do regramento durante o caminho, assim, quando a gente está falando de investimento nesse tipo de ativo, a postura conservadora é a postura mais adequada. O que não quer dizer que a gente, como comprador desses ativos, queira todos os ganhos do mundo para a gente. Não é assim que funciona. Eu tinha falado para você que nosso time sempre está pensando em alinhamento entre os nossos investidores, nós, e para quem a gente está comprando esse tipo de ativo, para que as partes se sintam dentro de um sistema
equilibrado. Então, a gente equaciona essa questão dos fluxos de caixa, olhando ele de uma maneira conservadora, entretanto, não abrindo mão da possibilidade de que, olha, se a nossa perspectiva conservadora ela se verificou, eu posso pagar um pouco mais por esse tipo de ativo. Então, assim que essas coisas se equalizam. Muito bom. Eu vou passar para crédito, depois a gente volta um pouquinho aqui para a parte jurídica, né? Vamos falar de crédito. Quando eu falo de crédito, até hoje à tarde eu estava conversando com um amigo de fintech de consignado, né? E na minha opinião, acho que talvez já está acontecendo, mas talvez o Open Banking mude muito, principalmente essa parte de crédito, né? Enfim, como é que você vê a indústria de gestão de ativos, de crédito principalmente, mudando, né? Porque ele deu um exemplo seguinte, deu um exemplo de um consignado que a própria empresa, é o trabalho da empresa dele, né? A própria empresa faz o consignado para os funcionários, então tem um mini banco ali dentro da própria empresa, né? Com risco de crédito relativamente baixo, né? Uma operação que o gestor ali, quem está concedendo esse crédito, conhece bem, né? O passivo, enfim. Como é que você vê para vocês uma mudança? O que pode ser benéfico no sentido de oportunidades, crescimento, menor risco, enfim? Porque hoje que talvez acho que o grande desafio de crédito como um todo é a parte da inadimplência, enfim, a parte realmente do risco dessa operação, né? Como é que você vê a gestão de crédito mudando, crescendo depois de todas essas mudanças aí, fintech, open bank acontecendo? Cara, isso aí tem uma avenida de oportunidades, né, Marcos? Assim, os bancos até então, eu já trabalhei em vários e espero que não tenha que trabalhar mais em nenhum, mas são instituições altamente ineficientes do ponto de vista de intermediação de recursos. Conta não dá para fechar ainda. Não tem, precisamos disso. Agora, não tem dúvida, mas assim, através de outros mecanismos, né? Eu não preciso mais ir na agência do meu banco, sentar e esperar uma fila, passar pelo detector de metais, botar meu celular lá dentro, minha carteira lá dentro, para poder ver como é que está o meu saldo. Não faz realmente, a gente falando no mundo de internet, que voa nessa velocidade, a gente está num sistema jurássico desse, então não faz o menor sentido. Então, quando a gente está falando a democratização do crédito, né, e o cadastro positivo, enfim, tem uma série de coisas acontecendo, os controles, as formas, né, comportamentais de você verificar quais são quais são os perfis creditícios desses créditos pulverizados. A gente tem uma série de mecanismos hoje para estar medindo para quem e como você vai dar crédito. Agora, naturalmente, quando a gente está falando de democratização, num país que tem o perfil de renda que a gente tem, se a gente não tiver base de tecnologia forte para poder estar promovendo esses negócios, as operações se tornam antieconômicas. Então, o grande investimento que tem para essa democratização, e quando a gente está falando de democratização, ela promove uma outra coisa. Quando a gente está falando de universos amplos, isso é o princípio do seguro. Quanto mais gente eu tiver dentro de um espaço de seguro, mais eu tenho aquele perfil desenhado não para aquela pessoa, mas para aquele grupo. Eu sei qual é o comportamento que vai ter de inadimplência aquele grupo. E consigo, através de análise, onde eu vou usar dados, onde eu vou usar vários sistemas, de fazer ainda uma filtragem positiva desse comportamento de grupo que eu tenho. É como se eu falasse o seguinte, olha, se eu for vender crédito e agora eu vou fazer um paralelo com seguro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas para um garoto de 18 anos e que adora encher a cara e pegar o carro, esse negócio não pode ter o mesmo preço de uma pessoa que é conservadora com esse tipo de valores. Então, desenhar esse tipo de comportamento para a gente precificar essas coisas de maneira correta é o grande segredo. Então, você vai, se a gente conseguir precificar legal o cara que tem baixo perfil de risco, o cara que tem alto perfil de risco, eu não tenho o cara de muito perfil de risco subsidiando, ou, ao contrário, o cara de baixo perfil de risco subsidiando o cara que tem alto perfil de risco. Eu vou estar dando dinheiro para ele no preço certo.
Quando eu faço isso, eu melhoro a cadeia como um todo. Eu estou melhorando a maneira com que eu empresto, e o cara que tem baixo perfil de risco, ele vai se sentir atraído a tomar naquela taxa, porque ele não está pagando por quem gosta de pegar o carro, beber e sair fazendo bobagem. Então, essa adequação, assim, a montagem de sistemas para que isso seja feito de maneira bem feita, risco, retorno. Não essas coisas, né, tal qual o espaço e tempo do Einstein, a gente está falando da mesma coisa. Risco e retorno, eles andam de mão dadas o tempo inteirinho. Então, se a gente souber fazer isso de uma maneira adequada, eu consigo uma adequação. Eu estou otimizando essas estruturas para fazer isso de maneira bem feita. Muito bom. O André, olhando um pouquinho para o ano de 2020, 2021, assim, eu já deixo claro que eu sou bastante crítico em relação aos bancões, né? Mas eles também têm muita tecnologia, enfim, tem suas fintechs lá dentro, né? Mas sempre quando vem uma crise, tá certo que foi um cisne negro, surgiu do nada, mas sempre quando vem uma crise, o que vem no bancão ali? Vem inadimplência e vem esmagando lucro, prejuízo, resultado ruim. Será que os bancões realmente estão preparados com uma boa avaliação de crédito, risco de crédito, conhece bem o seu cliente, ou ainda está muito distante de conhecer realmente, prestar, como você falou, né? Para aquele moleque de 18 anos ali que tem um comportamento mais radical, conhece mesmo, sabe, está emprestando para a pessoa certa, precificando certo, porque sempre quando vem crise parece que, cadê a análise de crédito? Realmente sempre vem algum impacto negativo e parece que a gente não sabia, não conhecia muito bem, né? Será que eles sabem realmente, estão preparados para dar o próximo passo, conhecer bem o cliente, enfim? Vai haver um certo ajustamento, porque né, sempre quando você tem um estímulo proveniente de uma determinada competição, é natural que os agentes se movam para fazer frente a novos desafios. Agora, os desafios dos bancos grandes é que existe hoje uma estrutura montada que está longe de ser fácil de você se afastar dela. Né? Eu tenho um banco grande desse hoje que tem programas até hoje que rodam em plataformas por exemplo, com programação dos anos 70. Né? Tem gente que em banco grande tem que saber programar em COBOL. E assim, você não consegue desplugar um sistema e partir para um outro sistema de maneira imediata. Então, assim, os desafios são enormes, né? Uma instituição que já nasce com conceito de nuvem, com conceito de tratamento de dado, ela nasce muito fresca dentro de uma tecnologia nova, sem ter que fazer esse tipo de ajustamento. Então, pelo menos no primeiro momento, existe alguma vantagem de você ser um entrante, mas você já está entrando sem ter que fazer grandes migrações de uma plataforma para outra. Você já está entrando limpo de acordo com o que existe de tecnologia mais moderna. Então, assim, é um ambiente desafiador para grandes estruturas. A gente já viu um monte de coisa acontecendo, né? O fenômeno XP se aproveitou desse negócio, os fundos de investimento, né? Quantos fundos de direitos creditórios hoje fazem papel do que os bancos faziam no passado? Então, assim, o ambiente é bem desafiador para os bancos maiores. Mas, assim, se a gente for falar de grandes massas, ainda existe, né? Tem gente por enquanto, pelo menos, no interior dos estados mais distantes, que gostam de ir lá tomar um café com o gerente da agência e falar da caderneta de poupança dele. Mas, certamente, vai ter que haver um tipo de adaptação para isso, porque né, isso não é um modelo que vai persistir. Nós não vamos entrar no próximo século falando disso. O André, deixa eu só voltar a trocar de assunto aqui, voltar lá para a parte de ativos judiciais, até para reconhecer que a gente está ao vivo aqui, né, pegar uma dúvida do Rui das Neves, que ele pergunta o seguinte, depois eu tenho outra dúvida, mas ele pergunta se imóveis em leilão entra no escopo dos ativos, potenciais ativos aí do fundo, imóveis em leilão. Não, a gente tem que ser bastante criterioso e humilde nas nossas ambições. Vai ter gente que sabe fazer muito melhor imóvel em leilão do que a gente. A gente tem duas estratégias e a gente não sai desse trilho.
né? É um trilho, são 2 trilhos de ida para um lugar só. A gente faz ativos judiciais, legal claim, que então são assim, processos que correm na justiça, e a gente pode estar falando de pessoa física contra governo, pessoa física contra parte privada, pessoa jurídica contra governo, pessoa jurídica contra parte privada. Isso aí a gente sabe analisar e faz com critério. Agora, se trouxerem um imóvel para a gente, aí a gente tem nas estruturas de crédito, onde a gente vai olhar, por exemplo, olha, um crédito de longo prazo de uma empresa que tem muito ativo imobiliário. Aí a gente tem uma avaliação criteriosa desse tipo de ativo para dar empréstimo, mas isso está na outra linha de trem da gente. Né? A linha de trem de ativos judiciais não faz isso. E se a gente tiver que dar crédito, onde o colateral, onde a garantia passa a ser uma garantia do escopo de transações imobiliárias, a gente vai olhar para aquilo de maneira profunda. Mas existem hoje, dentro dessas estruturas de alternativos, existem pessoas e fundos que olham para esse tipo de estrutura. Embora, assim, qual é o grande desafio da gente? Essas operações de imóveis judiciais, em geral, não são grandes o suficiente para a gente fazer a operação dita de boutique, porque a gente vai ter que ir lá ver o imóvel, e não são operações que a gente está falando aí de 30, 40 milhões de reais. Em geral, trabalha num nível abaixo disso. Então, para a nossa carteira de crédito, por exemplo, onde a gente começa a olhar operações a partir de 30 milhões de reais, deixa de fazer muito sentido. Na esteira de ativos judiciais, não, a gente olha para operações a partir de R$1 milhão. Então, ali a gente está olhando para coisa menor, mas, na verdade, nós somos compradores de processos, né? E de processos de arbitragem, de processos que correm na justiça, ou então que já foram definidos, e aí é uma questão de tempo para poder ter a definição desses pagamentos, desses fluxos, desses possíveis fluxos. Ô André, vou aproveitar a aula aqui, já vou fazer o education já. Tá longe. Mas a gente tem a B3, por exemplo, que negocia ali os contratos padrão, né? Enfim, padronizados. Aí tem CETIP, ali a parte do balcão, mas onde é que você acha? Onde é que você fala com quem, né? Tem uma roda de amigos, enfim, onde você vai achar essas oportunidades desses ativos judiciais, principalmente, né? Como é que é o dia a dia, a prática mesmo? Isso são histórias, é uma história bem longa, construída à base de sangue e suor, né, Marco? A gente investe nesse tipo de ativo desde meados de 2000, dos anos 2000. Então, eu invisto pessoalmente em precatório desde 2006. Meus sócios também investem há muito tempo e a gente analisa com profundidade essas estruturas. Então, são muitos, muitos e muitos anos no mercado. E a gente tem um time bastante complementar, eu tinha te falado, né? Além da gente ser complementar do ponto de vista de ideia, de atuação, a gente tem uma história bastante longa, né? Eu, na minha trajetória, por exemplo, do Credit Suisse, o Edu, na trajetória dele comercial, eu cheguei a visitar mais de 350 empresas num ano só. Então, a gente estava com o carro na rua, a gente estava lá passando e sabendo das coisas que estavam acontecendo no mercado. Mas, basicamente, nossas fontes de alimentação para esse tipo de ativo são as empresas, são alguns intermediadores qualificados que trazem para a gente algumas oportunidades, são os escritórios de advocacia também, que a gente considera que são escritórios que fazem um dever de casa, né, que fazem as suas tarefas antes de trazerem para a gente operações complexas ou que não tem começo, meio e fim. Então, esses são os originadores desse tipo de ativo para a gente. Né? E na esteira de crédito, naturalmente, as boutiques de M&A, por exemplo, quando estão fazendo reestruturação de capital das companhias, elas também são provedoras para a gente de oportunidades onde a gente tem que atuar melhorando o perfil de endividamento da estrutura de capital de companhia. Então, a gente está sempre falando aí, são bons intermediários, boas boutiques de M&A, bons escritórios de advocacia, e a gente também está botando o bloco na rua, visitando um bom número de empresas para a gente poder pegar as operações mais limpas, lá na origem. Né? A gente tem que pegar água limpinha lá da fonte, lá de onde nasce o São Francisco. Senão a gente
acaba pegando aquelas ditas operações corda de caranguejo, né? Já tem um monte de caranguejo pendurado nela, você está pegando no finalzinho. Então, assim, é difícil pegar uma boa oportunidade dentro de um processo de corda de caranguejo. Muito bom. O André, só uma pergunta que acho que você deve receber também. De novo, voltando ali para ações ou para renda fixa, né, tradicional, você tem uma expectativa de retorno, né? Você fala assim, pô, pode ser que dê retorno de X mais 2, X mais 5, mas como é que vocês, nos dois portfólios, vamos dizer assim, qual que, não sei se você, não é, de novo, não é nenhuma promessa, não é para cravar nada, mas como é que você traduz uma expectativa de retorno? Você fala, pô, um cenário pessimista pode ser que dê isso? Como é que funciona também? Nós trabalhamos nos dois fundos para retornos acima de 20 ao ano. Então, todas as operações são trabalhadas nesse sentido. Né? Na esteira de crédito, a gente trabalha com garantias bastante sólidas, e na esteira de ativos judiciais, a gente também faz aquisição, e não é porque, mas vocês são ambiciosos, gulosos, não é nada disso, é porque a gente entende que esse tipo de risco, a gente consegue fazer uma mitigação importantíssima desse negócio através de análise, mas dentro desse segmento, onde a gente procura obter situações ou estar dentro de participar de operações que têm um nível de desarbitragem relevante, mas isso implica em muito estudo, em gente muito boa estando olhando para essas coisas, investigando esse negócio até do lado do avesso, mas a resposta desse tipo de comportamento analítico é que leva a gente a retornos dessa natureza, a retornos que em geral se situam acima dos 20% ao ano. A gente só abriu... Eu vou continuar aqui no... Marcos. Pode falar, fica à vontade. A gente só abriu as duas estratégias e vai abrir em dois fundos, porque existe perfil de investidor, por exemplo, perfil de investidor estrangeiro, que ele tem mandato para fazer ativos judiciais, mas não faz crédito. E também tem o caso contrário, né? Investidores ou locais, ou gestores de grandes fortunas, das famílias que têm ativos representativos aplicados aqui no Brasil, às vezes tem questão de preferência por uma estratégia ou outra estratégia. Alguns fundos, por exemplo, misturam isso tudo como se fosse só uma questão de retorno e de risco semelhante. A gente entende que a gente tem essa separação da gente nesse primeiro momento, pelo menos, depois a gente pode reavaliar isso, seria importante a gente ter essas duas esteiras. Muito bom. Eu vou continuar aqui voltando ao education. Quando a gente fala a questão da liquidez, né? Como é que funciona a questão da liquidez para vocês? Esse eu acho que é uma pergunta simples. Depois eu já queria falar um pouquinho sobre um pouco de análise, né? Mas rapidinho, só para a gente terminar essa questão de liquidez um pouco mais operacional, né? Do ponto de vista, quando a gente está falando desse entendimento de liquidez, a gente está falando que esse aí eu não vou te dar esse tipo de presente. Aqui a gente troca liquidez por investimento a taxas compostas de 20% ou mais. Então, você está abrindo mão dessa liquidez imediata por possibilidades de retornos mais atraentes. E, em geral, é assim que é um comportamento esperado, né? A gente não pode ter, ao mesmo tempo, liquidez, ótimo risco, retornos absolutos, salvo se a gente estivesse falando no mercado muito desarbitrado ou que a gente estivesse fazendo uma avaliação de risco desse mercado muito incorreta. Então, não, abre-se mão. Os fundos deverão ter prazos assim, de 8 anos, então são fundos longos, mas eles não poderão reinvestir seus recursos a partir do 4º ano. Então, a partir do 4º ano, você começa a receber o fluxo de caixa que supostamente a gente, no início das operações, projetou e planejou para que eles ocorressem. Então, aqui, boa parte do que a gente está falando aqui são retornos, mas a gente abrindo um pouco de mão, abdicando de liquidez.
André, só para terminar um pouquinho, falar um pouquinho da estratégia. Eu vou tentar fazer alguma analogia aqui, mas você pode falar, pô, não tem nada a ver com o que você está falando, mas se eu for pegar uma ação, a gente usualmente fala assim, ou análise top-down ou análise bottom-up, né? Eu estou entendendo que a análise de vocês é como se fosse uma análise muito bottom-up, vocês estão olhando os ativos, né, isoladamente. Pô, mas os ativos também sofrem uma baita influência do macro, por exemplo, pô, como é que um ativo judicial sofre influência de uma eleição, por exemplo? Pô, pode mudar, não pode? Qual que é a preocupação, o impacto do macro, da política, do dia a dia, nessa análise de vocês, né, nas duas vertentes aí? Tem, assim, sempre tem, é óbvio que, pô, sempre tem, né? A gente não... Mas são ativos que estão um pouco mais descorrelacionados desse tipo de ambiente. Eles não são nervosos como o fundo DI, que se eu mudar hoje a Selic, muda o fundo DI. Ou se a curva de juros futuros subir, existe um comportamento dentro da bolsa de ativos líquidos que ele é muito imediato. Existe uma reconstrução de preço na hora que a gente tem uma ambientação macro que muda, mas ela também se move de maneira um pouco mais lenta. E quando a gente está falando de ativos que tem esse tipo de rentabilidade que a gente está conversando, esses ativos, se você subir a taxa de 4,5 para 5, a gente está falando de ativos que rendem 25, eles não têm esse comportamento nervoso em relação a esse tipo de alteração. Quando eu estou falando também da esteira de crédito, isso é uma outra coisa que a gente tem que ser bastante claro. Eu não estou falando que a gente vai fazer empréstimos a 20%, 25%, 30%. A gente está dizendo que existem operações ali dentro que, dada a desarbitragem ou dado que a gente acrescenta, que o nosso capital pode promover dentro da companhia, às vezes a gente pode pegar, por exemplo, uma carona no preço dessas ações, a gente pode pegar alguma opcionalidade. Olha, se a gente colocou o dinheiro, por exemplo, no setor agro, para abrir uma terra, para ser uma nova área plantada, a gente pode ter, por exemplo, uma opção onde a gente ganha um pouco mais com relação a esse empréstimo, porque a gente propiciou que esse plantador tivesse uma cultura de soja maior, portanto, a receita dele aumenta e a gente pega uma carona nesse tipo de coisa. Então, a gente sempre está olhando de que maneira a gente pode incrementar, dar um incremento, mostrar que realmente os recursos da gente serviram para haver uma mudança de patamar naquele tipo de negócio, de maneira que um recebimento adicional por conta de um capital que fez muita diferença na vida desse empresário pode estar fazendo. Então, quando a gente está falando principalmente da esteira de crédito, não da esteira de judicial, vale acrescentar isso, porque realmente, se eu for emprestar dinheiro a 25%, 30% ao ano, certamente eu não vou receber esse dinheiro de volta, porque eu vou estar emprestando para empresas altamente perigosas. Então, não é assim. Na verdade, a gente identifica estruturas, por exemplo, quando eu empresto recursos para 8 anos para uma companhia, isso aí eu sou quase um acionista dela, né? Porque é um capital de longo prazo, ele vai me devolvendo isso na medida que o negócio dele vai acontecendo. Então, a gente tem incrementos de rentabilidade importantes, onde a gente cria algum tipo de opcionalidade ou ganhos incrementais na medida que o tomador de empréstimo, ele também, de alguma maneira, ele se serviu desse tipo de uso do capital. Uhum, muito bom. Pô, André, muito obrigado pela aula. Eu sempre falo que um bate-papo bom passa muito rápido, né? Eu só queria que você deixasse um recado final no sentido seguinte: a gente tem um ano de eleição, 2022, né? E se a gente olha para todos os principais ativos, é uma certeza que a gente tem todo ano, mas ano de eleição talvez piore um pouco a volatilidade. Mas, ao mesmo tempo, como eu sou analista de ações, né? Eu tenho empresas baratíssimas. Para quem está olhando para 3, 5 anos para frente, tem oportunidades gigantes, né? Isso vale também, esse mesmo recado para o negócio de vocês, para crédito, para ativos judiciais. Como é que você vê esse ano 2022? É um ano de oportunidade, comprar bons ativos, olhar para longo prazo. Como é que você vê a alocação de vocês esse ano?
A questão de volatilidade em ativos ilíquidos, esses não são negociados na B3, na CETIP, igual você estava falando, a gente está um pouco fora desse cenário de grandes volatilidades, a gente não sofre desse negócio. A gente sofre muito mais as consequências de uma avaliação ruim do ativo, uma má análise, uma atribuição de risco ruim para o ativo em si ou para as condições fiscais, principalmente das condições fiscais que ditam basicamente o risco básico que a gente vive debaixo da nossa economia. Então, o Brasil ele fica sempre numa situação assim, a gente nunca vira a águia, mas também a gente não é assim o fim da galinha. A gente fica ali sempre no famoso meio tijolo. Então, e aí nossos ativos têm um comportamento muito mais dentro deles do que com esse olhar muito amplo para essas condições mais genéricas, desde que a gente tenha um mínimo de compromisso fiscal com as coisas. Mas a questão do compromisso fiscal, se a gente não tiver ela, né, os ativos imobiliários não valem o que eles valem, os ativos que são negociados na Bolsa não valem o que eles valem, nada vale o que vale, porque o risco básico ele simplesmente se deteriora. E aí só tem uma corrida, a corrida para o câmbio. Né? Só tem a proteção, só tem aí. Com certeza. Pô, André, muito obrigado pelo tempo. Deixa eu só confirmar aqui, o site de vocês. Até eu sempre recomendo procurar as informações, né, na fonte certa. Então, Mobius, né? Mobius.com.br, né? O site de vocês, né? Oficial. Isso. Perfeito. Maravilha. Pô, André, muito obrigado pela participação, né? De novo, um feliz ano novo, um ótimo 2022, né? E vamos marcar mais vezes, muito bom bate-papo. E muito obrigado em nome de toda a Mobius e todo o time. Para vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês, mano. Valeu. Obrigado, André. Um ótimo ano. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o André Petersen, que é um dos sócios fundadores da Mobius Capital. Tá lembrando o site oficial, mobius.com.br, tá? Sempre procurem as informações aí oficiais para você conhecer um pouco mais. É muito interessante, muito bacana. A gente fala aqui muito de bolsa, criptomoedas, né? Mas você vê quantas opções tem, além de crédito, também ativos judiciais muito legal, né? Com risco muito grande, né? Até o pessoal falando aqui no chat. Risco muito grande, mas também com grande potencial, totalmente diferente do que a gente vê no dia a dia na Bolsa, na B3, na CETIP, né? Algo bastante específico, mas muito bacana também falar de investimentos alternativos por aqui, tá bom? Lembrando que você sempre acompanha o BMC Talks também na sua plataforma de podcast preferida. Escutem, né? Divulguem também. Toda semana, sobe lá na sua plataforma, procurem BMC Talks com o Marcos Carvalho. Mande sugestões de nomes aqui para a gente trazer empresários, gestores, estrategistas aqui no BMC Talks, tá bom? E para quem está aqui ao vivo agora, continue na programação da BMC News com o BMC Deal, beleza, pessoal? A gente se vê amanhã, né? Se você estiver aqui ao vivo na BMC News todos os dias na nossa programação. E entre também no portal bmcnews.com.br. Tenha uma ótima noite, a gente se vê em breve, pessoal. Até mais. Tchau.